O Monte do Templo, em Jerusalém, sempre foi um mistério guardado pela própria história. Nenhuma escavação foi oficialmente permitida ali, até que, há cerca de 20 anos, um projeto de construção ilegal abriu uma brecha. E, com ela, o caminho para uma das descobertas mais intrigantes já registradas. Arqueólogos jamais deveriam estar conduzindo estudos sob o monte. Mas, em 2024, um escaneamento não autorizado com inteligência artificial revelou algo que ninguém foi capaz de explicar. Lá embaixo, escondida na rocha sólida, surgiu uma câmara perfeitamente preservada, intocada por quase 3 milênios. Dentro dela, um objeto que parece desafiar o tempo, uma cápsula de chumbo, lacrada, contendo um pergaminho antigo, completamente diferente de tudo o que já se encontrou em Jerusalém. Quando os especialistas tentaram decifrar as primeiras palavras visíveis, o silêncio tomou conta da sala. A mensagem não falava de fé, nem de história sagrada. Era algo mais sombrio, um aviso. E foi aí que começou o verdadeiro mistério. Os scanners de radar começaram a mostrar imagens estranhas, padrões que não lembravam solo, nem ruínas. Era como se algo, ou alguém, estivesse marcando presença lá embaixo, protegendo o que nunca deveria ser perturbado. Prepare-se, porque o que está prestes a ser revelado pode mudar para sempre a maneira como entendemos Jerusalém, sua história e seus segredos ocultos. E antes de descer comigo nessa investigação proibida, inscreva-se no canal, porque as próximas revelações vão desafiar até a sua noção de realidade. Durante séculos, o Monte do Templo em Jerusalém foi descrito como o coração espiritual do mundo, um lugar onde céu e terra se tocam. Mas, sob suas pedras antigas, algo dormia, algo que ninguém deveria despertar. Tudo começou de forma silenciosa, quase banal. Um grupo de pesquisadores, equipados com a mais avançada tecnologia de varredura geológica, apontou seus instrumentos para o chão sagrado sem imaginar o que estava prestes a acontecer. No início, as telas mostravam apenas ruído, formas difusas, sombras confusas. Mas então, as linhas começaram a se alinhar. Ângulos perfeitos. Geometria impossível. Como se um arquiteto invisível tivesse desenhado estruturas milenares sob a terra. Os cientistas se entreolharam, e o silêncio tomou conta da sala. Eles sabiam que aquilo não poderia estar ali. Era o tipo de descoberta que não apenas reescreve a história, ela abala a fé. O lugar mais sensível da terra. O Monte do Templo, ou Aron al-Sharif, como os muçulmanos o chamam, é o epicentro espiritual de 3 religiões. Para os judeus, foi o lar do Templo de Salomão e do Segundo Templo, o ponto onde a presença divina habitava. Para os muçulmanos, é o local onde o profeta Maomé ascendeu aos céus. Cada pedra ali carrega mais de 3 milênios de orações, guerras e promessas. E é exatamente por isso que ninguém ousa escavar sob o monte. Apenas uma vez, no século XIX, um explorador britânico chamado Charles Warren tentou sondar seus túneis. Desceu por poços estreitos, iluminado apenas por tochas, e encontrou corredores secretos e muros colossais. Mas foi impedido de seguir. Desde então, o subsolo do monte permaneceu um mistério selado pela fé e pela política. A tecnologia que rasgou o silêncio. Mais de um século depois, entre 2021 e 2024, um novo tipo de exploração começou. Sem picaretas, sem escavações, sem ruído. Os pesquisadores usaram radar de penetração no solo, cruzando os dados com inteligência artificial. A inteligência artificial comparou as ondas subterrâneas com mapas antigos da Jerusalém britânica. E, pouco a pouco, o invisível começou a ganhar forma. A princípio, pareciam anomalias geológicas. Mas, quando as imagens foram aprimoradas, revelaram câmaras artificiais a 9 metros de profundidade. Simétricas, perfeitas e completamente seladas. Não havia entradas, passagens, nem sinais de vida há milênios. Era como se o tempo tivesse esquecido aquele lugar, o santuário que não deveria existir. As varreduras mostraram 8 salas interligadas, esculpidas com precisão impossível para a Idade do Ferro. No centro de cada uma, altares e bacias de pedra, ainda manchadas com resíduos orgânicos. As análises indicavam gordura animal, azeite e restos de incenso. Rituais, sacrifícios.
A equipe percebeu que estava diante de um santuário subterrâneo intacto, preservado desde o século VIII a.C. Nenhum terremoto ou conquista havia tocado suas paredes. A história oficial dizia que o rei Ezequias havia destruído todos os altares rivais em Judá para centralizar o culto no Templo de Jerusalém. Mas aquele lugar contava outra história. Ele não fora destruído, fora ocultado, selado, uma fé escondida sob outra. As comparações com templos como o de Tel Arad mostraram semelhanças perturbadoras. Em ambos, havia altares duplos, sinais de um culto paralelo, uma tradição que venerava não apenas Javé, mas também uma figura feminina divina. Sob o monte do templo, parecia ter existido uma religião subterrânea, literalmente. Uma fé secreta que sobreviveu escondida, talvez praticada por famílias comuns, protegida dos olhos da ortodoxia. Era como se dois mundos coexistissem, o templo da luz acima e o templo do segredo abaixo. E, no coração desse mistério, estava uma pedra. A pedra que nenhum rei ousou destruir, erguida com 3 metros de altura, talhada em um único bloco de calcário, a pedra estava intacta. Uma mazaba, símbolo sagrado dos antigos israelitas. Segundo a Bíblia, Ezequias ordenara que todas fossem destruídas. Mas esta resistira, selada sob o monte, protegida pelo esquecimento. Quando os cientistas ampliaram as imagens, viram vestígios metálicos em sua superfície. A análise espectral revelou traços de mercúrio. Na antiguidade, o mercúrio era usado em rituais para conter espíritos. A pedra não era apenas um símbolo, era um selo. O selamento dos deuses. Os estudiosos começaram a lembrar de antigos mitos do Oriente Próximo. Pedras vivas que aprisionavam deuses rebeldes, oferendas para conter forças incontroláveis. A hipótese mais sombria tomou forma. E se aquele santuário fosse, na verdade, uma prisão? E se os sacerdotes do passado não estivessem adorando, mas tentando manter algo trancado? Textos antigos pareciam ecoar a mesma ideia. Isaías fala de seres caídos, lançados à terra. Gênesis menciona os poderosos da antiguidade. O livro de Enoque descreve vigilantes aprisionados sob montanhas. E todos esses ecos apontavam para o mesmo lugar, o coração do Monte do Templo. O Guardião. No início de 2024, a equipe ativou uma nova fase da varredura. As telas tremularam, e uma forma perfeita surgiu nas profundezas, uma câmara circular, esculpida diretamente na rocha. 3 metros de diâmetro. Nenhuma fissura. Nenhuma entrada. Parecia impossível que tivesse sido criada há quase 3.000 anos. Mas o que realmente gelou o sangue de todos foi a inscrição gravada em sua parede curva, em paleo-hebraico. Aqui o guardião está de guarda. Não abra. A Câmara do Guardião. Dentro da estrutura, a inteligência artificial detectou uma grande bacia de pedra, rodeada por pequenas lamparinas. Traços de chumbo, mercúrio e ervas alucinógenas como memendro e mandrágora, ingredientes usados em rituais de confinamento espiritual. Nada ali parecia pertencer ao culto tradicional. Tudo apontava para um único propósito: conter. Simulações acústicas mostraram que o som dentro da câmara circular ficava preso, reverberando infinitamente. Era uma cela construída para aprisionar energia. Não havia mais dúvidas, aquela não era uma sala sagrada. Era uma prisão. O pergaminho secreto. Logo abaixo da bacia, o radar revelou um pequeno cilindro metálico envolto em pedra e resina endurecida. Uma cápsula de chumbo. Dentro dela, enrolado com precisão, estava um pergaminho. As inscrições externas não eram hebraicas. Eram mais antigas. Símbolos de origem mesopotâmica. Sigilos circulares, usados em rituais de contenção. Quando os tradutores conseguiram decifrar parte do texto, leram 3 palavras: selo das profundezas. E mais abaixo, uma frase que ninguém jamais esqueceu: quando a luz romper o selo, a mão do carcereiro cairá. O medo voltou a Jerusalém. Os cientistas não puderam prosseguir. Qualquer tentativa de aumentar a potência dos radares poderia danificar o pergaminho. As autoridades religiosas e o governo de Israel intervieram imediatamente. O acesso aos dados foi bloqueado. Os arquivos, selados. Oficialmente, alegaram riscos estruturais. Mas quem havia visto as imagens sabia, o medo era outro. Dizem que
Nos bastidores, rabinos, imãs e sacerdotes cristãos se reuniram em silêncio. Todos chegaram à mesma conclusão: aquele selo não deveria ser tocado. Por quê? Segundo textos apócrifos, quando o selo das profundezas se rompe, o que está contido não volta a dormir. O silêncio que restou. Hoje, as coordenadas do local estão classificadas. Os cientistas envolvidos desapareceram de projetos públicos. E o monte do templo, mais uma vez, permanece quieto. Mas, sob suas pedras, o guardião continua de guarda, esperando. E se essa história te fez imaginar o que mais pode estar escondido sob as fundações do mundo, deixe o seu like agora, não só para que mais pessoas conheçam essa descoberta, mas para que continuemos juntos explorando os mistérios que a história tentou enterrar. Porque talvez, algumas verdades não queiram ser descobertas. Os estudiosos pensaram ter chegado ao limite da descoberta, até que novas palavras surgiram nas bordas carbonizadas dos pergaminhos. Linhas fragmentadas, quase apagadas, mas suficientes para abalar certezas antigas, os caídos que dormem sob Sião. Essas 4 palavras acenderam um incêndio intelectual e espiritual. Os caídos, os nefilins. Os gigantes misteriosos mencionados em Gênesis 6, descendentes de seres divinos e humanos. Segundo os textos apócrifos, eles foram aprisionados na escuridão até o dia do julgamento. Então, o que significaria encontrá-los aqui, sob o coração sagrado de Jerusalém? De repente, uma hipótese ousada começou a ganhar forma. E se o monte do templo não tivesse sido construído apenas como um santuário de fé, mas como uma prisão? Os estudiosos cruzaram as referências com o Livro dos Gigantes, um dos manuscritos do Mar Morto. Lá, os nefilins aguardavam sua punição nas profundezas da terra. Outros foram ainda mais longe, traçando paralelos com as antigas tábuas da Mesopotâmia, os Anunnaki, deuses rebeldes banidos para o submundo. As línguas mudavam, os nomes variavam, mas a história permanecia a mesma. Seres semidivinos confinados sob o solo, vigiados por um guardião eterno. De repente, a inscrição encontrada na câmara subterrânea, "O guardião está de guarda", deixou de soar simbólica. E se fosse literal? Se essas conexões forem verdadeiras, o impacto seria devastador. O Monte do Templo é o ponto mais sagrado para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Revelar que ele poderia ter sido erguido para conter algo, e não para adorar alguém, abalaria os pilares espirituais do planeta. Mas essa ideia não surgiu do nada. Lendas antigas sempre sussurraram sobre o que existe sob a cúpula da rocha. A Caverna das Almas, um poço natural, é descrita em tradições medievais como o lugar onde os espíritos dos mortos aguardam julgamento. Textos etíopes falam dos fossos dos vigilantes, onde os anjos caídos foram acorrentados. Escrituras islâmicas descrevem o monte como um ponto de encontro entre mundos, onde o céu toca a terra. Civilizações diferentes, séculos distantes, repetindo o mesmo medo. Há algo sob o solo sagrado, e ele deve permanecer selado. Hoje, o pergaminho continua trancado sob a rocha de Jerusalém, protegido pelo silêncio, pela fé e talvez, por algo mais. Mas se algum dia esse selo for rompido, o mundo pode descobrir que o monte do templo não foi erguido para glorificar o divino, mas para conter o que o divino tentou esquecer. O que você acha? Seria esse o segredo mais bem guardado da humanidade? Deixe sua opinião nos comentários e prepare-se. No próximo vídeo, vamos revelar o que os textos ocultos dizem sobre o guardião que nunca dorme. Curta, inscreva-se e venha comigo. Porque, se essas escrituras estiverem certas, talvez o que está preso sob Sião já esteja despertando.